Boa noite. Boa noite. Joaquim Levy toma posse como ministro da Fazenda e diz que ajuste fiscal já começou. Ações da Petrobras despencam 8% e a Bovespa fecha em queda. Governador Alckmin anuncia mudança na chefia das polícias civil e militar. Janeiro é mês de pagar contas. Saiba como se organizar para este período. Motoristas já são obrigados a usar extintores ABC, mas ele está em falta no mercado. Começam as interdições para a construção da ciclovia na Avenida Paulista. Amanhã começa a vigorar a nova tarifa do transporte público de São Paulo. Agora à tarde, o MPL promoveu um ato para discutir os aumentos. A repórter Sabrina Pires está na região central e tem mais informações. Sabrina? Passe Livre, que foi responsável pelas primeiras manifestações lá em 2013, quando o governo anunciou o aumento na tarifa de 3 para R$ 3,20, R$ 3,20, o que acabou não acontecendo. Hoje eles se reuniram novamente depois desse novo anúncio de aumento na tarifa. Essa aula pública para explicar como seria possível tarifa zero em São Paulo no transporte público terminou agora há pouco. Em cerca de 1 hora eles explicaram aqui que seria sim possível não ter tarifa para todos e não apenas para os estudantes, como a Prefeitura de São Paulo anunciou. Nesta terça-feira, portanto, está determinado que começa a tarifa de R$ 3,50 aqui em São Paulo para trens, para metrô e também para ônibus. O MPL, o movimento Passe Livre, tem estudantes e profissionais liberais envolvidos e agora eles prometem uma manifestação. E aí sim contra esse anúncio e esse aumento esperado para essa terça-feira. Essa manifestação está programada para sexta-feira, dia 9 de janeiro, aqui também no centro de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal, às 5 horas da tarde. A aula hoje teve cerca de 300 pessoas, mesmo com a chuva. Essa aula seria inicialmente em frente à Prefeitura, acabou sendo aqui, debaixo do viaduto do Chá, e todo mundo ficou até o fim. Pelo menos essas 300 pessoas assistiram às explicações do ex-secretário dos Transportes da época da Erundina, nos anos de 1990, e que disse, basicamente, em resumo, que o problema de São Paulo é que as empresas de transporte público têm lucro demais. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E o secretário da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, apresentou hoje os novos chefes das polícias civil e militar do estado de São Paulo. A nova cúpula terá, entre outras funções, combater a escalada de roubos. O coronel Ricardo Gambaroni assume o comando geral da Polícia Militar no lugar de Benedito Roberto Meira, que ficou 2 anos no cargo e está prestes a se aposentar. Já a Polícia Civil será comandada por Youssef Chahin. Ele substitui Maurício Blazek, que se aposenta em 4 anos. Youssef já foi diretor do DEIC e do DEMACRO e também delegado do Garra e do GOI. Nós pretendemos dar muita ênfase ao serviço de inteligência, uma coordenação de atuação de operações da Polícia Civil e da Polícia Militar em conjunto, para que nós possamos melhorar, avançar na segurança pública aqui no estado de São Paulo. No ano passado, o número de roubos no estado chegou ao maior patamar desde 2001. Foram quase 287 mil crimes desse tipo entre janeiro e novembro. O novo delegado-geral da Polícia Civil disse que pretende aprimorar o departamento de investigação no estado e que não descarta mudanças na equipe. A gente pretende ajustar assim, o perfil de cada delegado ao departamento que ele vai trabalhar. Não adianta você pegar um delegado com perfil mais administrativo, pôr no DENARC, ou com um perfil mais operacional, pôr no DA. Então essa é a ideia. O novo chefe da Polícia Civil também criticou a falta de punição a menores infratores. Os menores hoje são o 007, né? Tem licença para matar. Por quê? Porque não vai preso, fica na Fundação Casa um período, sai, etc. E o governador Alckmin já apresentou um projeto lá. E assim, apresentou o projeto, teve Copa do Mundo, teve eleição, etc. Tudo bem, a gente entende. Mas é hora de retomar, né?
Janeiro é mês de pagar contas. É preciso quitar as despesas das festas de final de ano e se preparar para as contas que chegam agora, como IPVA e material escolar. Neste ano, os aumentos da tarifa do transporte coletivo nas principais capitais do país e da taxa de energia elétrica devem pesar nos orçamentos das famílias e das empresas. Pelas ruas é fácil encontrar quem já entrou 2015 endividado. Não deu para pagar tudo, né? Gastou muito Natal, Ano Novo, presente? Presente, família inteira. Janeiro mal começou e não tem como fugir dessa papelada. E olha que nem todas as contas chegaram. Marco é representante comercial e teve de mudar o comportamento da família nos últimos 5 anos para se adaptar às mudanças no mercado. Parte de lazer, que a gente viajava 20 dias, hoje a gente viaja uma semana. 3 anos que eu não troco de carro. Na planilha de controle das despesas, Marcos se organiza atualizando os gastos uma vez por semana. Neste ano, estão previstos reajustes na taxa de energia elétrica e nas tarifas do transporte público de São Paulo, de R$ 3,00 para R$ 13,50. O representante comercial confessa que estes gastos ainda não foram contabilizados. A gente tenta fazer essa programação de acordo com os nossos ganhos, para que não haja um excesso nos gastos. Infelizmente, não é toda vez que a gente consegue, porque tem gastos extras que a gente não espera. Uma multa de trânsito, um pneu. 2014 foi um ano fraco para o comércio varejista do país. Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Bom Retiro, a expectativa é que o consumidor volte a comprar agora em janeiro, atraído pelas liquidações. Nós temos IPTU, IPVA, matrícula escolar, material escolar, então são as férias e carnaval que vem a seguir. Então são muitos fatores restritivos de compras, né? Em dezembro, a entrada do 13º salário na economia, teoricamente, deveria ajudar o consumidor a começar o novo ano sem dívidas, mas não é isso que acontece. E por conta dos gastos extras, o mês de março alcança o maior índice de inadimplência no ano. Se você não se programou, ainda há chances para não entrar no vermelho. O economista Luiz Rabi dá dicas básicas. Procurar pagar integralmente a fatura do cartão de crédito que vai chegar agora em janeiro, né? As pessoas acabam utilizando demais o cartão de crédito nesse final de ano. As taxas de juros do rotativo do cartão são extremamente elevadas. Procure parcelar esses impostos que chegam agora a partir de janeiro, IPVA e IPTU, porque o desconto hoje já é muito pequeno. Ainda segundo o economista, o brasileiro tem um costume errado na hora de economizar, poupando o que resta dos gastos. O correto é poupar antes de abrir a carteira. A primeira coisa é realmente reservar aí entre 10% e 15% ou até mesmo até 20% desse salário, desse rendimento e já colocar na poupança. E gastar os outros 90%. E tem gente que se programou desde o ano passado e está sorrindo com as finanças. O dinheiro já está guardado para pagar as contas de começo de ano. Você poupa ao longo do ano ou guarda o 13º? Guardo o 13º. Ano novo, emprego novo. No primeiro dia útil de 2015, os postos de atendimento ao trabalhador ficaram cheios. O sistema do governo do estado é interligado com os centros de apoio ao trabalho da Prefeitura e do Ministério do Trabalho. Ana Paula perdeu o emprego como auxiliar de nutrição em um hospital há 4 meses. Hoje, logo cedo, já estava à procura de vagas no posto de atendimento ao trabalhador e garantiu um encaminhamento para uma entrevista amanhã. Tem mais oportunidade porque agora é o começo de ano, né? Então praticamente tudo novo, né? Então, mas acho que a oportunidade seria agora. Assim como ela, muita gente aproveitou o primeiro dia de funcionamento do posto da Barra Funda, na zona oeste da capital, para conferir as oportunidades. Daniel deu sorte. Ele procura um emprego como cortador de calças jeans e também conseguiu uma entrevista aqui mesmo em São Paulo. Aqui é onde você procura um emprego, eles já te encaminham para uma empresa que tem cesta básica, vale transporte, tudo dentro da lei, né? E é mais fácil. Já para o Rafael, as notícias não foram muito boas. Essas vagas que você me passou aqui, tem cadastrado, atualmente em sistema não aparece nenhuma vaga disponível. Mas o importante é não desanimar. Alguma oportunidade? Nas vagas que eu queria não, né? Mas que negócio, quem está procurando emprego não pode escolher muita coisa, né? Então vamos lá, conseguir uma vaga aqui, vamos em frente, né? Tem que começar o ano já com uma boa expectativa. Com certeza, tem que começar com o pé direito, né?
Ao todo, no estado de São Paulo, são 251 postos de atendimento ao trabalhador, 8 deles só aqui na capital. No ano passado, a rede de atendimento foi responsável pela emissão de 990 mil carteiras de trabalho e quase 58 mil pessoas conseguiram empregos por meio do serviço. O papel da Secretaria do Trabalho é fazer a intermediação, ou seja, ela fica entre o trabalhador e o empregador, né? E a gente funciona como uma comunicação entre um elo e outro. A empresa oferece a vaga de trabalho, né? O candidato vem em procura de oportunidade e a gente faz a seleção. Cerca de 15 mil vagas em diversas áreas de atuação são oferecidas semanalmente no estado de São Paulo, metade delas normalmente na Grande São Paulo. Para fazer o cadastro, é preciso ir a um posto com o RG, o CPF, o PIS e a carteira de trabalho. A rede, que engloba os Centros de Apoio ao Trabalho do município, também oferece o serviço de habilitação do seguro-desemprego. Os postos funcionam de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E mais informações sobre a relação de endereços dos postos de atendimento e vagas disponíveis estão no site do programa Emprega São Paulo. E depois de 3 dias de estabilidade, nível do sistema Cantareira volta a cair. Uma chuva fraca que atingiu o estado de São Paulo fez com que o nível do sistema Cantareira se mantivesse em 7,1% de sexta-feira até domingo. Mas de ontem para hoje o nível voltou a cair. A queda foi de 0,1 ponto percentual. O Cantareira passou a operar com 7% de sua capacidade total nesta segunda-feira. O sistema Alto Tietê também registrou queda de 0,1 ponto percentual e o nível dos reservatórios passou de 11,9% para 11,8%. No Guarapiranga, a queda foi mais acentuada, 0,3%. O sistema está operando hoje com 40% da sua capacidade total. E a semana começou com bastante calor e umidade do ar bem alta. E essa combinação resultou em fortes pancadas de chuva à tarde. O Centro de Gerenciamento de Emergências colocou em estado de atenção para alagamentos a zona sul, leste e sudeste da cidade. Mas, de acordo com os meteorologistas, as chuvas devem perder força nos próximos dias. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O ar quente e úmido se espalha pelo país e as pancadas de chuva acontecem em praticamente todas as áreas. As chuvas mais intensas estão previstas para os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e Mato Grosso. Chove de forma moderada no norte da Bahia e entre o litoral do Pernambuco e Ceará. Nas outras áreas em azul do mapa, o tempo não fica totalmente fechado e as pancadas acontecem de forma pontual e passageira. Vai fazer calor amanhã de 31 graus em Salvador, 33 em Porto Alegre, 34 graus em Cuiabá e 37 em Teresina. Aqui em São Paulo, o tempo não muda muito. Ainda faz bastante calor e com a umidade do ar mais alta, chove de forma pontual e passageira. Apenas o oeste paulista ainda tem chance de chuvas mais fortes nesta terça-feira. A máxima vai ficar em torno dos 31 graus em Presidente Prudente, 32 em Presidente Bernardes. Em São José do Rio Preto, os termômetros chegam à marca dos 34 graus. E na faixa litorânea, máxima em torno dos 31 graus amanhã. Para a Grande São Paulo, não há previsão de chuva forte e as pancadas tendem a ser rápidas e localizadas entre a tarde e a noite. Vamos ver as temperaturas? Nessa madrugada, mínima de 21 e amanhã à tarde, calor de 29 graus. Na quarta, a máxima sobe para 32 e esquenta mais ainda na quinta-feira. Máxima prevista de 33 graus, ainda com chances de chuva a partir da tarde. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. O número de acidentes fatais nas rodovias paulistas caiu durante o período das festas de Ano Novo. De acordo com o balanço da Polícia Militar Rodoviária, os acidentes de trânsito caíram 19,6%. Foram 1.041 ocorrências nas estradas do estado de São Paulo contra 837 na comparação com o mesmo período do ano passado. As mortes nas estradas também diminuíram. O número de vítimas fatais, que era de 37, passou para 29, queda de 21,6%.
Tribunal Superior Eleitoral aprova a resolução que põe fim ao sigilo bancário dos partidos políticos, o que torna mais rigorosas as prestações de conta das legendas. De acordo com a nova regra, os bancos que administram contas bancárias de partidos terão de fornecer mensalmente à Justiça Eleitoral extratos eletrônicos com a movimentação financeira das legendas. Antes, as siglas eram obrigadas apenas a fornecer à Justiça Eleitoral demonstrativos contábeis em suas prestações anuais de contas. Os extratos bancários dos partidos eram analisados somente se fossem realizadas auditorias especiais, a partir de indícios de irregularidades ou denúncias. Ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, toma posse como ministro das cidades. Fundador do PSD, ele prometeu apoio ao presidente Dilma Rousseff. A cerimônia de transmissão de cargo aconteceu hoje pela manhã em Brasília. Kassab assumiu a pasta no lugar de Gilberto Ock, que foi deslocado para o Ministério de Integração Nacional. O ex-prefeito de São Paulo destacou a importância da reeleição da presidente Dilma e prometeu o apoio de seu partido, o PSD. Na eleição nacional, na eleição 2014, nós tivemos do nosso lado, nós apoiamos a candidata Dilma Rousseff a presidente. Como ela ganhou as eleições, isso é o que eu quis dizer, o PSD está no seu governo, portanto nós estamos para ajudá-la, porque nós disputamos as eleições juntos e vamos governar juntos sob o seu comando. A indicação de Kassab para a pasta gerou desgaste em setores do PMDB que interpretaram no gesto uma tentativa de enfraquecer o partido no Congresso. Sobre futuras articulações da base aliada no Congresso, Kassab disse que o tema agora é tratado pelos líderes do PSD no Legislativo. Eu não articulo nada. Hoje, a partir de hoje, eu sou ministro das cidades. Essa é a minha função, essa é a minha responsabilidade. Qual é o apoio, então? E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O novo ministério apenas confirma: é preciso reformar a política já. Dúvidas apenas sobre qual reforma e qual sua extensão. O ministério tem servidores competentes que sabem o que fazer. O ministério tem mediocridades, tem personagens obscuras e tem até quem seja suspeito. Brasil afora, muitos dos novos secretariados estaduais provocam o mesmo grau de perplexidade e a mesma convicção: é preciso reformas na política e para já. A chantagem permanente, a necessidade de compor maiorias e lotear cargos com dezenas de partidos, num país com 32 partidos, produzem equipes como essas. O novo ministério soa defensivo, como se a presidente esperasse o pior venha de onde vier. Não faltam ameaças. Espera-se que o próprio ministério não seja mais uma ameaça. O escândalo na Petrobras é uma ameaça, ao menos até que o Supremo Tribunal revele quem são os políticos envolvidos. Ameaça que prosseguirá a cada onda de delações premiadas. Favorito na disputa pela presidência da Câmara, Eduardo Cunha é uma ameaça, pelo que significa, por tudo que diz a história e pelo que ele e os seus encarnam. A economia e seus rumos podem vir a ampliar o rol de ameaças. Pela soma do todo, o Ministério soa como uma equipe pensada para contornar e defender antes de atacar. É significativo que Jacques Wagner, político muito hábil e próximo da presidente Dilma, esteja no Ministério da Defesa. No Disque-Disque, se diz que a presidente teria dito ser esse um ministério provisório. Nos jogos de poder, quase nunca se sabe exatamente o que foi dito e o que foi inventado. Como não se sabe exatamente quais as intenções de cada boato ou até mesmo na produção de certos fatos. Mas basta olhar foto e chegar pedigree do novo ministério para se apostar em algo que é, ao mesmo tempo, convicção e esperança. Esse, em várias das suas porções, é um ministério provisório. Boa noite. Balança comercial brasileira registra em 2014 déficit de 3 bilhões 900 milhões de dólares, o primeiro desde o ano 2000. A informação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado do ano passado também é o pior do comércio exterior brasileiro desde 1998.
ações da Petrobras caem mais de 8% e atingem o menor valor desde 2004. A queda nos preços do petróleo no exterior ajudou a derrubar a cotação das ações da estatal brasileira, além da série de denúncias de corrupção que a impediram de divulgar o balanço referente ao terceiro trimestre do ano passado. O movimento da estatal pressionou o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, que fechou o dia com desvalorização de 2,05%, descendo a faixa dos 47 mil pontos. Joaquim Levy assume o Ministério da Fazenda, reforça a necessidade de reequilibrar as contas públicas e sinaliza o aumento de impostos. Levy assumiu o Ministério da Fazenda no lugar de Guido Mantega, que não foi à cerimônia. O novo ministro terá que enfrentar vários desafios, como o baixo crescimento da economia, a inflação elevada, o descontrole das contas públicas e o déficit da balança comercial. Levy falou sobre a necessidade de ajuste fiscal e admitiu que o governo pode elevar impostos para aumentar a arrecadação. Mas esse equilíbrio fiscal é indispensável para continuarmos no exitoso caminho de ampliar as oportunidades para o nosso povo, especialmente para os mais jovens. Ele também destacou que o equilíbrio fiscal já começou fazendo referência às medidas anunciadas pelo governo federal no fim do ano passado para diminuir gastos com seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte e auxílio-doença. Talvez nunca antes na nossa história, em períodos democráticos, houvéssemos tido a maturidade, como país, de fazer correções bem antes que uma crise econômica se instalasse. Nisto nos diferenciamos possivelmente de outras consolidações. A economia brasileira, como disse, tem bons fundamentos. E estamos, sim, dispostos a implementar as medidas necessárias, sem a ingenuidade de soluções fáceis. Dólar fecha o dia em alta, cotado a R$ 2,70. A valorização da moeda americana, segundo especialistas, teve relação com as mudanças no mercado externo e a desvalorização do preço do petróleo. Analistas afirmam também que o mercado espera as próximas medidas do ministro Joaquim Levy. E a Avenida Paulista começa a ser interditada para a construção de ciclovia. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Murilo Azevedo. A avenida mais importante da cidade de São Paulo amanhece cercada por tapumes em seu canteiro central. São as obras da ciclovia da Avenida Paulista, iniciadas nesta segunda-feira. Prazo de entrega previsto junho deste ano, a um custo de 15 milhões de reais. A ciclovia terá 3,8 quilômetros e a obra começa na Rua Augusta, sentido Paraíso. E lá na Avenida Bernardino de Campos, os fios já estão sendo aterrados. Eu acho uma boa ideia, assim, as pessoas terem consciência que tem que usar mais a bicicleta e menos carro, né? Eu acho que é uma boa para o pessoal que faz uso desse tipo de transporte, né? Desde que não atrapalhe o tráfego aqui, que já é bastante intenso, né? É ótimo, né? Vai dar mais segurança para os ciclistas, né? Principalmente pelo grande fluxo de ciclistas que tem na avenida, né? Eu acho que já está meio atrasada, né? Já deveria ter sido feita já há um bom tempo. Nos últimos 10 anos tem aumentado, de 2010 até 2014, aí, em torno de 30%, de 700 ciclistas para mais de 1.000 ciclistas. E a gente entende que com a interligação da ciclovia da Avenida Paulista com as outras, da Sumaré e o eixo da Avenida Vergueiro, que liga o centro ao Jabaquara, esse número com certeza vai aumentar ainda mais. Eu acho que a gente não tem um trânsito preparado para receber bicicleta, ciclista. Vai comer mais espaço dos carros e aí, não sei, a cidade não tem infraestrutura para receber bicicleta, tem que repensar uma série de coisas. Eu que uso, né, o veículo na Paulista, quando você cruza com ciclista, eu acho bem arriscado. Então, eu acho ótimo. A passagem da ciclovia em frente aos edifícios tombados, MASP, Casarão da Paulista e o Conjunto Nacional já está liberada junto aos órgãos competentes. Importante ressaltar que não haverá redução do número de pistas de rodagem, apenas um leve estreitamento das mesmas. Agora elas passarão a ter 2,7 metros de largura, 20 centímetros a mais do que o mínimo previsto em lei, que é de 2,5 metros. Não faz muito sentido a gente pegar as vias paralelas que sobem e descem, tem um fluxo de carro que também não é legal de se andar. A Avenida Paulista é com certeza o caminho mais racional e mais prático para o ciclista, né?
E além das obras na Paulista, a Prefeitura também iniciou nesta segunda-feira a construção da ciclovia embaixo do Minhocão. Uma das faixas da rua Amaral Gurgel ficará interditada nos próximos 180 dias. Chuva provoca transtornos e alagamentos em Osasco. A repórter Carla Rodeiro está na região e tem mais informações. Carla? Olá, olha, nós estamos aqui no Jardim Rochdale, que foi um dos mais atingidos pelo temporal desta tarde. E aqui várias ruas ficaram alagadas. A gente vê aqui a rua Ceará, onde nós estamos neste momento, totalmente inundada. Lá no final, a gente vê um carro que ficou praticamente submerso. É que o nível da água já baixou e neste momento a altura da água está na altura do vidro do carro e outros carros também ficaram praticamente submersos aqui nessa região. Bem, moradores ficaram ilhados, segundo o Corpo de Bombeiros, mas ninguém se feriu. Aliás, essa é uma queixa dos moradores aqui de que a sua situação é corriqueira sempre no verão. Quando chove, essa rua fica inundada. Ruas também ficaram alagadas no Jardim Aliança, aqui em Osasco também. No centro da cidade, no shopping Osasco Plaza, parte do forro de uma loja caiu durante a chuva forte. Funcionários então fizeram buracos no gesso para drenar essa água que inundou parte da praça de alimentação. Mas a praça não foi interditada e o shopping funciona normalmente agora. É com vocês no estúdio. Muito obrigado, Carla. De tempos em tempos, a gastronomia em São Paulo é tomada por um novo modismo. Depois dos food trucks, agora é a vez das comidas em potinhos de vidro. Molhos de macarrão, palmito, conservas em geral. Produtos que vêm em potes de vidro são muito comuns nos supermercados. Todo mundo tem um jeitinho diferente de reutilizar as embalagens, práticas e resistentes. Agora posso mais gelatina, é mais fácil. Feito os potezinhos também para guardar limão, as coisinhas da casa. Aproveitar os vidrinhos de comida para outras funções deixou de ser uma coisa caseira e virou uma tendência na gastronomia. Aqui em São Paulo, vários chefes têm adaptado receitas para esse tipo de embalagem. Esse, por exemplo, é um jar cake, um bolo no vidrinho. Ele tem essa tampinha colorida e quando você abre, o bolo está lá dentro, com recheio e cobertura. O chefe Michael Arruda conheceu os bolos de pote nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, fez várias receitas até encontrar a maneira ideal de colocar o bolo no vidro. O segredo é uma massa mais úmida, depois é só caprichar nos recheios e ser criativo. 2 fatias de bolo, dois disquinhos de bolo e 2 camadas de recheio. Então eu vou lá e enfio. Aí eu pego uma medida qualquer, né, que eu achar que é necessário. Vou lá, pego o creme, no caso aqui eu estou usando um ganache de chocolate belga, e vou jogar dentro do potinho. Depois eu venho com a outra parte, né, outro disquinho de bolo. E vou finalizar com a outra camada de recheio. Aqui vai ser doce de leite, né? Chocolate com cookies, coco com amêndoas, banana com creme de avelã. Cada potinho custa R$12 e tem que ser consumido em 7 dias. Tem crescido muito, né? A gente tem recebido bastante encomenda de empresas, de cliente final, né? Até pela questão da personalização, eu posso montar o jar cake da forma que o cliente quer, às vezes com uma festa de aniversário, com um ambiente corporativo. O chefe francês Nicolas Barbet também está na onda da comida em pote. Ele começou fazendo patês para consumo próprio e não parou mais. Hoje são cerca de 20 pratos diferentes vendidos pela internet e em pequenos mercados. O pote fechado dura 6 meses fora da geladeira. O segredo é o processo de pasteurização. Você prepara seu prato, ou um prato quente, tipo o cassoulet, pode demorar umas 6 horas para ficar pronto. Você coloca o cassoulet quente dentro do pote esterilizado e coloca o pote esterilizado com o cassoulet para esterilizar por mais 3 horas, com 110 graus. Um pote para 2 pessoas sai em média R$36. Em casa é só abrir e esquentar. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o Corinthians já está de volta aos treinos. E olha, com novidades. Celso Cardoso. Isso é, Estela, o técnico Tite, que está de volta ao clube onde ganhou uma Libertadores, um Mundial de Clubes da FIFA.
também conta com Christian, um velho conhecido da torcida que depois de aproximadamente 5 anos e meio jogando na Europa, retorna ao Corinthians. Na primeira coletiva, o jogador disse que está feliz em voltar ao clube. Corinthians que em um mês já tem compromisso importante pela Libertadores América. Cara, estou muito feliz, né? Eu acho que era um sonho meu de voltar e vestir a camisa do Corinthians. Demorei porque eu tinha contrato e o Fenerbahçe sempre não me liberava, né? Eu acho que ele tem o direito deles, mas o Corinthians sempre tentou, a gente sempre conversou de uma possível volta, né? E agora a gente conseguiu essa volta, estou muito feliz. Christian está de volta. Você gostou dos novos reforços aí do Timão? Corinthians que está perto também de contratar o Dudu, jogador do Dinamo de Kiev, fez um belo campeonato brasileiro com o Grêmio. O São Paulo também está interessado nesse jogador, mas está praticamente acertado com o Corinthians. E o Christian, ele formou uma bela dupla com o Elias, quando o técnico era o Mano Menezes, isso em 2009. É um dos melhores meio-campos do Corinthians nos últimos tempos. E depois ficou um tempão fora. O Corinthians tentou negociá-lo com ele. Ora o Fenerbahçe não queria liberar, ora o salário estava muito alto e agora deu casamento. Acho que é um bom casamento pelo histórico do Christian, pela identificação. Acho que é uma bela opção. Futebol internacional, a bola voltou a rolar em alguns dos principais campeonatos europeus. Destaque para o espanhol, onde o Valência derrotou o Real Madrid de virada e impediu que o time chegasse ao recorde de vitórias consecutivas que pertence ao Coritiba, 24 vitórias. Veja estes e outros gols no final de semana. Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid visitou o Valência e saiu na frente com esse gol de pênalti de Cristiano Ronaldo. Os donos da casa chegaram ao empate com Barragán, que arriscou de longe e contou com a ajuda providencial do zagueiro Pepe para vencer o goleiro Casillas. O gol da vitória saiu aos 20 minutos do segundo tempo. O zagueiro Otamendi ganhou de todo mundo pelo alto e testou firme para decretar o triunfo do Valência. Mesmo com a derrota, o Real Madrid segue líder do Campeonato Espanhol com 39 pontos, isso ainda com um jogo a menos que boa parte da tabela. Já o Valência encostou nos líderes com o resultado. Agora o clube figura na 4ª colocação com 34 pontos. O Barça também tropeçou na rodada. Com menos de 2 minutos de jogo, o lateral Jordi Alba cabeceou bonito e fez um belíssimo gol. O problema é que foi contra. Melhor para a Real Sociedad, que com esse gol garantiu a vitória. O Barcelona é o segundo na tabela com 38 pontos, um a menos que o Real Madrid. Pela Copa da Inglaterra, o Manchester City passou sufoco contra o Sheffield Wednesday, clube que está na 10ª colocação da 2ª divisão inglesa. Atuando dentro de seus domínios, os Citizens viram os rivais abrirem o placar com No Rio completando de primeira um cruzamento vindo da direita. O gol de empate saiu só aos 20 minutos do segundo tempo. Davi Silva deu ótimo passe para Milner, que mandou no meio das pernas do goleiro. A virada veio apenas nos acréscimos. Jesus Navas cruzou, Davi Silva desviou e novamente Milner botou para dentro. 2-1 placar final. E o Campeonato Espanhol não poderia ter começado melhor para o Atlético de Madrid. Recomeçado. Recomeçado. Depois de vencer e encostar nos líderes, a equipe da capital apresentou um ídolo, Fernando Torres, reforço para a temporada. Cerca de 40 mil colchoneiros marcaram presença na casa do clube para receber o atacante Fernando Torres. Vestindo a camisa 19 e acompanhado dos filhos, o jogador saudou a todos os presentes e demonstrou habilidade com a bola. Torres é um ídolo do Atlético de Madrid. Começou a carreira na base do clube e aos 15 anos assinou o primeiro contrato profissional. No ano seguinte, levou o time colchoneiro de volta à primeira divisão do Campeonato Espanhol. Com 6 anos de profissional, foi vendido ao Liverpool. Passou pelo Chelsea, onde conquistou títulos importantes. E na última temporada, estava no Milan. Consegui muitos títulos, mas sempre me faltou algo. Ganhar esses campeonatos importantes por aqui. E ganhar representando essa camisa, esses valores. Elinho, como é apelidado pelos torcedores, comentou sobre a saída do clube em 2007.
Era chico de 24 anos. Eu era um menino de 24 anos que na época entendeu o que tinha que acontecer. Mas foi bem duro para mim. A reestreia de Fernando Torres no clube que o projetou está prevista para quarta-feira no clássico contra o rival Real Madrid pela Copa do Rei. E aqui no Brasil, a bola rolou neste fim de semana pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha. O atual bicampeão, o Santos, ficou no empate com o Penapolense 0-0. Destaques para a goleada do São Paulo e a vitória do Corinthians. Vamos aos gols, os principais jogos. Pela chave O, o Cruzeiro encarou o ABC em Indaiatuba e garantiu a vitória por 3-0, graças aos gols de Fabrício, Gabriel Moura cobrando pênalti e Gabriel Lousada já nos acréscimos da etapa complementar. No grupo P, disputado em Taubaté, Renato Kaiser anotou o primeiro do Vasco sobre o Araxá de Minas Gerais. Daniel Pessoa, aos 22 do segundo tempo, fez 2-0 e sacramentou os 3 pontos para a equipe cruzmaltina. Na cidade de Osasco, o Flamengo goleou o Sampaio Corrêa por 4-1 em confronto válido pelo grupo Q. O destaque da partida foi o jovem Douglas Baggio, autor de 2 gols no jogo. Na chave V, o São Paulo não tomou conhecimento do Serrano e aplicou o sonoro 7-0 para cima do time da Paraíba. 4 gols no primeiro tempo, 3 no segundo e liderança garantida no grupo disputado em São José dos Campos. Na chave W, Matheus Cassini de cabeça fez 1-0 Corinthians diante do Guaicurus do Mato Grosso do Sul. Lennon de falta deixou tudo igual em Barueri. Só que Marciel e Gabriel Vasconcelos, já no fim do jogo, deram a vitória ao Timão por 3-1. E por hoje é só. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para amanhã. você. Fique bem. E é com você, Gabriel. Marinha da Indonésia pode ter encontrado a cauda do avião da AirAsia que caiu no mar. É na cauda que ficam as caixas pretas que podem ter as informações sobre o que causou o acidente. As autoridades indonésias informaram que uma embarcação da Marinha encontrou o que pode ser a cauda do avião da AirAsia. Ali devem estar os gravadores de voz da cabine e os dados do voo, que caiu há 8 dias com 162 pessoas a bordo. Pelo menos 37 corpos já foram recuperados. Legistas australianos colaboram no reconhecimento das vítimas. Nesta segunda-feira, as condições climáticas estiveram mais favoráveis e os equipamentos e os mergulhadores puderam trabalhar no mar de Java, na costa da ilha de Bornéu. A área de busca foi ampliada com auxílio de equipes internacionais. Um relatório preliminar divulgado pela Agência Nacional de Meteorologia da Indonésia afirma que a queda do avião foi causada provavelmente pela formação de gelo nas turbinas. Mas especialistas internacionais afirmam que é muito cedo para se tirar esse tipo de conclusão. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Passada uma semana, São Paulo continua traumatizada com as 568 árvores que caíram na cidade por força dos ventos de 98 km por hora e de um temporal com número recorde de raios. Aliás, recorde foi também a velocidade dos ventos. Tudo indica que com esses recordes, os efeitos do aquecimento global finalmente chegaram a São Paulo. Finalmente, por quê? Por mais que se fale sobre estes efeitos, parece que a gente só se convence mesmo da sua existência e da sua gravidade quando raios e árvores começam a desabar nas ruas, nos telhados e muros e por cima dos carros. Apesar disso tudo e das provas que os cientistas já dispõem, sempre haverá alguém para dizer: não, isso aí é só chuva de verão que cai todo ano. Não é não, gente. Este é o impacto da mudança climática batendo na nossa porta. E não é só aqui. Estão aí as imagens na televisão mostrando que a cada ano neva mais no hemisfério norte, chove mais na Ásia, falta água como nunca faltou em São Paulo. Esta é a dura realidade. É fundamental que os governos federal, estaduais e municipais se convençam de uma vez por todas desta realidade e busquem
maneiras comuns de atuação e que também se atualizem, porque pelo mundo afora já se fala muito mais em adaptação aos efeitos das mudanças climáticas do que ao combate a elas. A palavra de ordem é adaptação. Já foram realizados alguns seminários onde discutiram essas adaptações para a região metropolitana de São Paulo e com sugestões importantes, só que sem força de lei, sem o apoio da opinião pública e de grupos de pressão que nas ruas fazem a diferença. Se adaptar é também se preparar para a possibilidade do aumento do nível do mar, num país de milhares de quilômetros de costa como o Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, um aumento do nível do mar pode significar a realocação de 500 mil pessoas. Pois é, mas isso não vem sendo pensado no Brasil, garante Carlos Nobre, o climatologista brasileiro chamado para assessorar a ONU sobre mudanças climáticas. Se você quiser mais informações sobre o tema, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. Motoristas de São Paulo têm dificuldade para encontrar novos extintores. Desde o dia 1º deste mês, o equipamento é obrigatório. Na loja, o telefone não para. E a resposta é sempre a mesma. Senhor, no momento nós não temos extintores, está em falta. O cartaz na prateleira vazia também avisa. Esta rede, com 5 lojas em São Paulo, vendeu 10 mil extintores em 20 dias. O gerente diz que não tem como repor de imediato o estoque que acabou pouco antes do Natal. A gente conseguiu atender, nesses últimos 20 dias, cerca de 10 mil extintores a gente conseguiu vender para os nossos clientes. Que infelizmente a demanda foi muito grande e as fábricas acabaram entrando em recesso e impossibilitando o abastecimento na loja. Férias coletivas? Sim, a maioria delas sim. Célio diz que só ficou sabendo da nova regra no dia 31 de dezembro e desde então tem batido sem sucesso de loja em loja. Eu pretendo continuar procurando, né, e torcendo para não ser pego pela fiscalização. Como a regra entrou em vigor no dia 1º, a multa para quem for pego sem o novo extintor é de R$ 127,00 mais 5 pontos da carteira, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, aprovada em 2009. Não lembrava, disseram que tinha saído desde 2009 essa resolução, mas pegou todos os consumidores de surpresa. Para o consumidor é bem complicado, porque agora a gente pode ser parado, pode ser multado, carro apreendido, então fica bem complicado mesmo. Esse é o novo modelo de extintor para grandes caminhões. Ele tem 4 quilos. O dos carros pequenos é bem menor, tem apenas 1 quilo. Mas todos são da mesma categoria, chamada ABC. A vantagem desse tipo de extintor é que ele é capaz de apagar o fogo também nos pneus, nos bancos, no carpete. O antigo só era eficiente se o incêndio fosse na fiação ou no combustível. A troca só é necessária para os carros fabricados antes de 2005, quando as montadoras tiveram de incluir o extintor ABC nos carros novos. Rui, que alega ter sido pego de surpresa, já pensa em adiar a viagem de férias, planejada para daqui a 5 dias. O problema é que toma um documento e você fica com o documento preso até o momento que você vai provar que você legalizou a sua situação. O Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, informou por meio de nota que a resolução que estabelece que os veículos só poderão circular equipados com extintores de incêndio com carga de pó ABC está vigente desde 2009 e é de conhecimento público. O objetivo é garantir mais segurança aos motoristas e passageiros. O descumprimento da resolução é considerada desde o dia 1º de janeiro infração grave, passível de multa de R$ 127,69. Além disso, o motorista recebe 5 pontos na carteira e o veículo pode ser retido para regularização. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Passada a euforia da festa da posse e anunciados os nomes do Ministério, discursos e atos oficiais vão definindo os traços de personalidade do novo governo Dilma.
E hoje entrevisto Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito obrigada, professor. Obrigado, eu. Professor, pelo que já foi anunciado, pelo que Dilma disse na posse, dá para dizer se esse segundo mandato vai ser, de fato, um governo novo, com ideias novas, como ela prometeu em campanha? Eu tenho minhas dúvidas. Aparentemente, no final de 2014, a Dilma sinalizou que haveria mudanças, principalmente em dois sentidos. Em primeiro lugar, porque ela reconheceu que é necessário fazer a gestão macroeconômica e não apenas o discurso de desenvolvimento, porque no fim o país não cresceu. E em segundo lugar, ela tinha escolhido nomes que aparentemente tinham um perfil mais autônomo, mais afirmativo, porque são ex-governadores, ex-prefeitos e pessoas com experiência na área social. No entanto, o primeiro ato do governo ele foi um ato extremamente negativo. Que ato foi esse? O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciou a mudança da regra do reajuste do salário mínimo e ela impôs um desmentido público. Ela desmoralizou seu ministro do Planejamento. Já fragilizou o ministro? Já fragilizou o ministro. E eu acho que esse não é um modo correto de proceder. E a Dilma já vem sofrendo várias críticas porque ela tem um tom autoritário no seu relacionamento com os ministros. Ela quer um ministério que seja o Ministério do Amém. O Ministério do Amém é um ministério hipercentralizado e, consequentemente, ineficaz. Mas pelo que nós vimos desse ministério, considerando a base parlamentar ampla da presidente Dilma, né, que fundamental para a garantia da tal da governabilidade, ela procurou atender a todos os partidos. Como é que o senhor, não sei se já dá para fazer isso, né, qualificaria o ministério anunciado por Dilma Rousseff? Um ministério conservador, um ministério progressista ou um saco de gatos? Eu diria que é um ministério de centro, comparado com o ministério anterior. Quer dizer, ele tem um perfil mais conservador. Nomes como os da Cátia Abreu, do próprio Kassab, do ex-governador Braga, lá do Amazonas, e assim por diante, constituem um perfil mais de centro do ministério. Agora, eu acho que esse não é o problema. O problema é o seguinte, quer dizer, o governo tem um programa, tem um projeto, e dentro desse projeto a Dilma vai dar uma autonomia relativa para os ministros implementarem as devidas políticas ou não. Essa é a grande dúvida. Se ela permanecer com uma atitude centralizadora, eu acho que esse governo não vai funcionar. Agora, a questão da credibilidade e da confiabilidade. A presidente Dilma, diante das denúncias de corrupção da Petrobras ou outras denúncias, ela sempre deixou claro que ela não compactua com o mal feito e que quem comprovadamente tiver cometido crimes de corrupção, essas pessoas terão que pagar, etc. e tal. É um discurso dela. Entretanto, observando nomes no próprio Ministério, o ministro do Esporte é aquele que foi pego com uma mala de 600 mil reais, você está lembrado disso? Lá em Belo Horizonte e tal, numa situação absolutamente irregular, constrangedora, muito feia mesmo, do ponto de vista da ética. O próprio ministro da Educação é aquele que usou avião para viajar com a sogra, com a família, sabe? Como é que isso pode trazer um comprometimento para a imagem de credibilidade, a escolha de pessoas que cometeram, vamos usar o termo da presidente, aspas, mal feitos, cada um dentro do seu limite? Veja o seguinte, o problema da corrupção no Brasil ele é muito sério e ele atinge basicamente todos os partidos e todo o sistema, como a própria presidente, em certo sentido, ela reconheceu no discurso de posse. E nesse sentido, a corrupção ela vem minando a legitimidade do sistema político brasileiro. Fala-se que numa reforma política esse problema poderia ser sanado. Há muitas dúvidas sobre a própria realização da reforma política. Por quê? Não existe consenso nem dentro dos partidos e nem entre os partidos. Como fazer uma reforma política nessas circunstâncias? Eu não acredito que uma reforma política ampla seja feita. Eu acho que nós vamos avançar passo a passo num sistema conta-gota, com mudanças muito pontuais no sistema político.
A questão dos trabalhadores. O senhor está lembrado que a presidente, na época da campanha, disse que nem que a vaca tussa, direitos dos trabalhadores seriam mexidos, alterados. E, de cara, os novos ministros, naquele anúncio das medidas duras que deverão ser tomadas para o reequilíbrio da economia, retomada do crescimento, etc., a causa é nobre, né? Qual brasileiro que não espere e deseja isso? Mas mexeram em conquistas previdenciárias, a pensão, a questão do seguro-desemprego, e as centrais sindicais já se abespinharam. A presidente está quebrando a palavra empenhada, o compromisso assumido, quando usou aquela expressão tão popular, nem que a vaca tussa? Nesse caso, eu acho que não. Eu acho que o governo agiu corretamente. Nessa questão dos benefícios, haviam muitas distorções, por exemplo, como o casamento, um senhor, uma senhora no fim da vida casava com um jovem para que ele pudesse ter a pensão. Eu acho que isso é uma distorção complicada, né? Não, o senhor está falando da medida em si, eu estou falando da palavra empenhada, do compromisso assumido. Mas não houve, são coisas diferentes. Mas veja o seguinte, não houve, nessas medidas adotadas até agora, não houve nenhuma agressão, nenhuma diminuição de direitos. Nem no seguro-desemprego, mudando a regra do jogo? Mudou a regra do jogo. Quer dizer, o que havia antes? Quer dizer, para um trabalhador receber o seguro-desemprego, bastava que ele estivesse trabalhando um mês. Agora passou para 18 meses. Então, é preciso moralizar o sistema. Porque veja o seguinte, todos nós queremos um estado do bem-estar social. Agora, esse estado do bem-estar social, ele tem que ter regras. Não pode ser benemerente, né? Não pode ser a casa da mãe Joana, como se dizia antigamente. Porque senão o Estado quebra, nós temos ali um grave déficit fiscal, que foi o maior déficit fiscal da história, esse de 2014, e cabe agora à equipe do Levi, principalmente, fazer esse ajuste fiscal, porque veja o seguinte, Maria Lídia, veja o que está acontecendo na Europa. Os estados praticamente quebraram. E quando você quebra o estado, do ponto de vista da sua insustentabilidade fiscal, quem mais sofre são os trabalhadores. No Brasil a situação não é grave, então eu acho que há tempo para fazer esse ajuste e evitar o pior. Ok. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, professor. Boa noite. Estela. Começa o julgamento do suspeito do atentado durante a Maratona de Boston. O caso aconteceu em 2013. A seleção do júri que dá início ao julgamento vai durar pelo menos 2 semanas. 1.200 pessoas foram convocadas ao tribunal. Djohart Sarnaev, de 21 anos, muçulmano de origem tchetchena, está no banco dos réus pelo pior atentado nos Estados Unidos depois de 11 de setembro. No dia 15 de abril de 2013, 2 bombas artesanais explodiram com 12 segundos de diferença em meio a uma multidão perto da linha de chegada da Maratona de Boston. Tsarnaev agiu junto com o irmão mais velho, que foi morto durante uma perseguição policial. Ele foi preso poucas horas depois da morte do irmão. Se for condenado, poderá receber a pena de morte. O julgamento deve durar pelo menos 3 meses. No primeiro dia oficial de trabalho deste ano, milhares de japoneses rezam para ter sorte. Cerca de 200 mil pessoas, principalmente funcionários de escritórios, foram rezar num dos mais icônicos templos japoneses, o Kanda Myojin. 3.200 empresas se inscreveram para ter seus nomes lembrados nas orações. A crença é de que isso trará sorte aos negócios. Os japoneses rezam mesmo para que funcione a política econômica do premier Shinzo Abe, conhecida como Abenomics. A economia do Japão entrou em recessão no ano passado. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Joaquim Levy toma posse como ministro da Fazenda e diz que ajuste fiscal já começou. Ações da Petrobras despencam 8% e a Bovespa fecha em queda. Governador Alckmin anuncia mudança na chefia das polícias civil e militar. Janeiro é mês de pagar contas. Você viu como se organizar para este período. Motoristas já são obrigados a usar extintores ABC, mas ele está em falta no mercado. E já começaram as interdições para a construção da ciclovia na Avenida Paulista.
A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite para você, E é no Jornal da Gazeta, edição das 10, que nós nos encontramos novamente. Até mais tarde.